Agora a gente vai falar sobre abuso sexual contra crianças. Olha só esses dados. Mais de 1.000 casos foram registrados aqui em Pernambuco no ano passado. E mais de 500 casos foram registrados de janeiro a julho desse ano. O detalhe, pessoal, é que esses números podem ser ainda maiores, já que muitas vítimas não fazem a denúncia. Então, Priscila Martins está chegando ao vivo. Aqui em Caruaru, uma campanha está chamando a atenção justamente para a importância de denunciar. Não é isso, Priscila? Boa tarde para você. Oi, Almir, estamos de volta. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente. É a campanha que acontece não só aqui em Caruaru, viu, mas acontece em toda a América do Sul. É uma campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia, intitulada como Quebrando o Silêncio. E só com o nome da campanha você já imagina, né? Quebrar o silêncio é justamente falar, é justamente denunciar, é entrar mesmo como responsabilidade nesse assunto, que é um assunto de responsabilidade da sociedade como um todo. A campanha Quebrando o Silêncio já existe na Igreja Adventista há mais de 10 anos e todo ano tem uma temática, né? Tem um tema voltado justamente para quebrar o silêncio, voltado à violência. Este ano é voltado ao abuso sexual infantil, que é um tema extremamente importante, né? A gente precisa realmente falar, porque se trata de crianças e de adolescentes que muitas vezes não conseguem falar, né? Passam por esse tipo de violência, mas têm dificuldade de poder expressar, de falar. Às vezes acha que as pessoas não vão acreditar, ou mesmo vai se culpabilizar, vai achar que tem alguma culpa em relação ao que aconteceu. E aí é por isso que a sociedade precisa estar preparado, não só o pai, mãe e o responsável, mas também a escola, a vizinhança, as pessoas que estão convivendo com as crianças e com os adolescentes, para que todo mundo, né, possa realmente fazer uma corrente, né, de informação, para que essas crianças sejam informadas e a gente consiga mesmo combater esse tipo de crime. Você vai ver agora numa reportagem uma mulher que hoje já pode falar sobre isso, até porque o agressor já morreu, o tempo já passou, hoje ela tem coragem de falar. E não só isso, né? Ter coragem de ajudar outras mães a ficarem mais atentas aos seus filhos, porque aconteceu com ela. Vamos ver na reportagem. Ele pegou nos meus ombros, como se estivesse massageando, e nisso ele começou a descer mais a mão, e beijando todo o meu pescoço, e pegando no meu corpo inteiro, por dentro da minha calça. E eu fiquei congelada nesse momento, congelada, só esperando tudo aquilo ali acabar, sem entender. Hoje ela é uma mulher casada e com 3 filhos, mas esses relatos tão intensos e lembrados detalhadamente ocorreram quando ela ainda era uma criança de apenas 8 anos de idade. Eu tinha uma amiga de infância e ela me chamou para dormir na casa dela. E meus pais nunca deixavam eu dormir na casa de ninguém, sair e tudo mais, só que dessa vez a insistência foi tanta que ele deixou. E eu fui dormir na casa dessa minha amiga, passamos a tarde toda brincando, e chegou a noite, estávamos na sala, os pais ela já tinham ido dormir, junto com a filha menor, e eu e ela continuamos na sala assistindo televisão, até que em um momento ela falou que estava com sono e iria para o quarto, né, para dormir. E eu continuei lá, falei, não, eu vou continuar assistindo. Só que a partir do momento, o pai dela, que já era um senhor de idade, ele chegou na sala e falou comigo, ele falou assim, você não foi dormir? Me abraçou assim, começou a se esfregar em mim, me apalpar toda. Eu só estava esperando terminar e, graças a Deus, ele teve um insight assim que ele me soltou e ele falou, vai dormir, vai para o quarto. Eu não pensei 2 vezes, saí correndo, fui para o quarto. E na hora que eu cheguei no quarto, eu fechei a porta e comecei a chorar muito, chorar, não alto, mas chorando. E minha amiga acordou, olhou e falou, o que está acontecendo? Acende a luz. Aí eu acendi a luz, sentei no meu lado da cama e falei, o seu pai, ele ficou me pegando, me acariciando. E falei, mas contei de fato tudo o que aconteceu. E ela falou para mim, não, ele gosta muito de você, ele não faria isso com você, não. Devia ser só carinho, ele devia estar só te abraçando. Aí ali eu me senti desacreditada. Eu era pequena, mas eu falei, meu Deus, ela está achando que eu estou mentindo, eu não estou. Eu falei, é sério, ele me pegou e falei onde ele me pegou, onde ele me tocou. A forma como ele me beijou. E ela falou, não, vai dormir, não, acho que não foi nada, não. Depois de tantos anos, Fernanda decidiu quebrar o silêncio e contar para todo mundo que ela também foi vítima da violência sexual quando era criança. Aí eu voltei para casa, não conseguia contar isso para ninguém, até porque se a minha amiga não acreditou em mim, ninguém mais ia acreditar. E quando eu cheguei em casa, mas passou um tempo assim,
eu vi uma matéria numa revista, a revista Capricho, não sei se você lembra, uma revista que a minha irmã assinava. Tinha um quadro que era sobre você desabafar sobre coisas que acontecem com você. E eu vi de uma menina que foi abusada. E quando eu li aquilo na revista, eu falei, igual aconteceu comigo. Eu fui escrever uma carta para mandar para a revista. Era a forma que eu estava me sentindo, sabe, de desabafar, de ter que contar isso para alguém. Só que eu tinha 9 anos, sei lá, então eu não conseguia nos correios sozinha. Então aquela carta ficou guardada. E minha mãe achou essa carta depois de um tempo, arrumando o meu quarto, me chamou. Quando eu cheguei no quarto, minha mãe estava com a carta assim, ela falou, Fernanda, o que é isso? Eu entrei em desespero, comecei a chorar, saí correndo, ela foi atrás de mim, me pegou pelo braço, falou, não, me conta o que é isso. E quando ela começou a contar a todo mundo, uma surpresa. Eu conversando com outras pessoas, outras amigas, sempre conversando assim, nossa, quando eu era pequena, eu fui abusada. Eu também. E assim, gente, 90% das amigas que eu já conversei, todas já foram abusadas. O Brasil registra um estupro de crianças e adolescentes a cada 8 minutos, aponta a Unicef. O país teve 164.199 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes até 19 anos nos últimos 3 anos. Geralmente o perfil do abusador é aquela pessoa benquista na sociedade, no meio familiar, a pessoa que não levanta suspeita. Obviamente isso é o geral, lógico que tem pessoas voltadas ao mundo do crime que também abusam de criança e adolescente, mas na sua maioria é aquela pessoa muitas vezes religiosa ou que presta um serviço social, aquela pessoa, digamos assim, politicamente correta e acima de qualquer suspeita. Esse é o típico abusador de crianças e adolescentes, principalmente de crianças. Essa psicóloga explicou a importância da família receber informação, dialogar e criar consciência sobre o assunto. A nossa questão problemática é que a maioria dessas falas infantis e desses adolescentes, quando eles dizem o que está acontecendo, aí vem a acusação. Não, criança, isso é fantasia. Adolescente, você está ali criando um momento assim desconfortável porque você teve uma raiva. E aí a gente trava essa criança e trava esse adolescente. Então, primeira coisa, cuidar da vítima e do contexto que está a vítima. Porque esse contexto precisa entender que há proteção sobre isso. Em nenhum momento a vítima ela deve ser culpada. Ela também enfatiza que quando detectado qualquer tipo de abuso, é necessário o acolhimento psicológico para tratar traumas durante a vida. Se ela encontra a rede de apoio ali, especialmente da mãe, ela consegue diminuir o impacto dessa violência e cuidar para que esse trauma não venha trazer consequências posteriores piores do que ela sentiu. Então, é importante isso. Mas a gente tem uma realidade muito diferenciada. Acaba as mães, eu falo as mães porque essa violência é mais comum nas mulheres, por isso as mães são mais envolvidas e o que desenvolve às vezes é um ciúme da mãe, é todo um processo ali do contexto e a mãe ali acaba não cuidando dessa fala verdadeira daquela criança. Diante da importância dessa temática, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza a campanha Quebrando o Silêncio, que já existe há mais de 20 anos e que este ano chama atenção para esse tipo de violência. Esses casos acontecem quando a criança não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer, não sabe como agir diante de uma situação como essa. Então, a gente trabalha com as escolas, a gente trabalha com a comunidade, com a igreja, para conscientizar. Amanhã, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Agreste Sertão de Pernambuco, vai distribuir mais de 100 mil folhetos com informações sobre violência sexual com crianças e adolescentes. É o dia D da campanha Quebrando o Silêncio. Além disso, qualquer pessoa pode ir até a uma das congregações, receber revistas, participar de palestras, oficinas, com o objetivo de combater a violência. Todo esse material é entregue de graça para a população. A partir de amanhã serão várias ações descentralizadas, não apenas no território de Pernambuco, mas em toda a América Latina. A gente trabalha no intuito de conscientizar, certo? Então, nós temos materiais para as crianças, para que as crianças possam ter conhecimento e suporte, né, do que fazer
no caso de ser abordada dessa forma. Nós temos materiais para adolescentes e para os adultos. Então, a gente trabalha com a conscientização. A gente fala sobre o assunto, debate o assunto, explora as variáveis que estão envolvidas aí nessa questão do abuso e da violência. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, em Pernambuco, de janeiro a dezembro do ano passado, foram 1.018 casos registrados. É responsabilidade de toda a sociedade cuidar desse assunto e denunciar. Por isso que é importante a participação dos responsáveis pela criança, seja a mãe, seja o próprio pai, um irmão, qualquer pessoa que note uma mudança de comportamento, uma retração da criança, uma agressividade e principalmente manter o diálogo aberto e passar confiança para a criança falar para o parente e o responsável do que está passando. Fernanda deu a volta por cima e com os filhos dela, ela busca informar e conquistar a amizade dos filhos. Por isso que nós devemos acreditar nos nossos filhos também, o que ele fala. Porque depois que aconteceu isso comigo, eu tive outro caso de abuso. Só que eu consegui fugir dele, eu consegui sair. Quando a pessoa me pegou, eu consegui sair. Mas porque já tinha passado isso comigo e eu fui buscar informações sozinha. Então, é muito importante para a gente poder diminuir esse número, porque isso é um trauma que não é legal, que você leva para a vida inteira. Se você morrer com 100 anos, você vai lembrar daquilo, e não é bacana. Minha gente, viu aí, né, como é importante. Não tem por onde correr, né? Não tem como fugir. Para se munir é preciso mesmo ter informação. Então, de fato, quem tiver interesse pode ir a qualquer igreja adventista do sétimo dia amanhã, que você vai ter esse material em mãos, folhetos, revistas, e também poderá participar de palestras, de oficinas, de tudo dessa movimentação que estará acontecendo nas igrejas adventistas do sétimo dia amanhã, que é o dia D da campanha. Almir, eu volto com você aí no estúdio e a gente conversa mais daqui a pouquinho. Tá certo, Priscila. Em instantes você vai voltar com outros assuntos aqui no AB1 até daqui a pouco. Então a gente vai ver o resultado da enquete de hoje, que foi sobre esse tema, não é? Um tema muito sério. E a pergunta foi essa aqui: você conhece alguém que foi vítima de abuso sexual? Vamos conferir o resultado então? Vamos ver aí na tela. Olha só, gente, 64% dos nossos telespectadores disseram que sim, que conhecem alguém que já foi vítima de abuso sexual. Impressionante, não é? 36% disseram que não. Está aqui a nossa enquete e a conscientização a respeito desse assunto é fundamental, daí a importância dessas reportagens que a gente acabou de ver.